Estamos nessa série maravilhosa, Seja Tudo em Mim, em que estamos descobrindo as grandezas do Senhor Jesus, daquilo que Ele tem para nós nessa carta aos Colossenses, que vai afirmar a grandeza de Jesus, vai afirmar a supremacia dEle acima de todas as coisas, e vai nos ensinar a viver uma vida cristocêntrica, colocando Jesus no centro de todas as coisas. Mensagem dessa noite, o título dela é Como Desfrutar o Céu na Terra. Como podemos desfrutar o céu na terra? Como podemos desfrutar da vontade de Deus, do seu querer? Acabamos este louvor cantando, faz o teu querer em mim, Senhor. E que assim possa ser a nossa oração nestes dias. Colossenses 3, de 1 a 11. Vamos ler. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Na semana passada, nas 2 primeiras semanas da nossa série Seja Tudo em Mim, os primeiros 2 capítulos de Colossenses, nós vimos a respeito de quem é Jesus, a respeito da sua grandeza, da sua supremacia. Na semana passada vimos que Jesus é suficiente, que nós não precisamos de artifícios humanos para a salvação. No que diz respeito à salvação, Cristo é e o quê? Vamos dizer isso? Cristo é e basta. Cristo é e basta. Isso ficou martelando nas nossas mentes durante essa semana, porque essa é a verdade de Deus para nós. No que diz respeito à salvação, Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é tudo em nós. Ele é tudo para nós. Mas não apenas na salvação, no que diz respeito a algo distante, a algo apenas de conhecimento, a algo apenas teórico. Agora, no capítulo 3, Paulo vai entrar numa parte muito mais prática. Paulo vai entrar nas implicações de conhecer isso. Nas implicações de saber que Jesus é soberano. De saber que nós morremos para o pecado e renascemos para Deus. De que nós somos novas criaturas. De que Ele é tudo aquilo que nós realmente precisamos. De que Ele é suficiente. De que nele habita toda a plenitude. Quer dizer, Deus mesmo esteve aqui, habitou entre nós e abriu o caminho. Nós vimos alguns perigos na semana passada. Nós não precisamos recorrer ao misticismo. Não precisamos recorrer a coisas humanas, que muitas vezes estão muito ligadas à religião, à religiosidade. Não precisamos nos abster de coisas lícitas. Não precisamos viver como se nós não estivéssemos aqui retalhando o nosso próprio corpo. É isso que fala lá no capítulo 2. Não precisamos viver amarrados, presos ao legalismo, achando que é pela obediência de regrinhas e regrinhas e regrinhas que nós vamos alcançar a salvação. Entendemos que Cristo é e basta. A salvação é em Jesus, a salvação é pela fé, a salvação é uma dádiva, é um presente, é pela graça de Deus. Mas terminamos na semana passada também entendendo o porquê de nós
obedecermos. E hoje vamos continuar a partir daí. Por que nós precisamos obedecer então? Se a salvação é pela fé, se não é pelo que eu faço, se não é por aquilo que eu deixo de fazer, se não é pelas coisas que eu me abstenho, se não é pelas coisas que eu faço, por quê? Por que eu preciso realizar boas obras? Por que eu preciso me adequar a alguns procedimentos? Por que eu preciso adequar a minha vida em algumas ou em muitas questões? Por que a Bíblia fala tanto a respeito do que devemos ou não devemos fazer? E entendemos isso quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o Senhor e seu plano maravilhoso para nós. Nós não éramos merecedores. Ele nos deu da sua misericórdia e graça. Ele não nos deu o castigo que nós merecíamos. E Ele nos concedeu a sua graça salvadora. Isso não vem de nós, a Bíblia diz, não vem de vocês para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu mesmo me salvei, porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal. Tudo vem dEle, tudo vem do Senhor. E então, como eu recebi esse amor tão grande? Como eu recebi essa graça maravilhosa, incomparável? A minha resposta é de amar o Senhor de volta. Jesus disse, aquele que me obedece é aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que obedece demonstra que entendeu a graça de Deus, demonstra que entendeu o presente tão grande da salvação e agora corresponde da única maneira possível, dizer, eu me rendo, dizer, agora a minha vida é tua, Senhor, agora eu entendi que eu estava morto nos meus delitos e pecados e o Senhor me deu vida, e agora o que eu faço? O que aconteceu? Minha vida, a minha existência precisa morrer para o pecado. Precisa morrer para aquilo que não vem do Senhor. E a minha resposta deve ser de amor. Não adianta nada nós nos dizermos cristãos, nós falarmos como cristãos, nós nos relacionarmos com cristãos, se nós não tivermos atitudes de quem conhece Jesus. Uma coisa interessante é que Paulo estava escrevendo essa carta a um povo extremamente pagão, adoravam muitos deuses, era uma mistura incrível de religiões, de práticas religiosas nessa região e na cidade de Colossos. Mas nenhuma dessas religiões pagãs exigiam uma diferenciação ou uma coerência entre a crença e a prática. Resumindo, para essas religiões pagãs, você poderia ir lá, participar dos seus cultos, você poderia ofertar alguma coisa, você poderia estar com eles, participar de todos os rituais e depois sair e fazer a sua vida o que você bem entender. E isso era normal, e isso era comum para eles. E aí Paulo vem e diz algo totalmente novo. Para nós não é novo. Mas para aquele povo era totalmente novo, totalmente diferente. Diz, olha, aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês creem, precisa resultar em mudança de vida. Precisa resultar em ações. As suas ações precisam ser coerentes com a sua crença. Aquilo que você acredita precisa transformar a sua maneira de viver. E isso é o que ele vai falar neste capítulo 3, quando ele começa dizendo assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês não estão mais mortos, já que vocês têm vida nele, já que vocês se entregaram, isso é um convite para todos aqueles que se entregaram. Isso é um convite para todos aqueles que querem Jesus e querem viver o cristianismo, que querem viver com Cristo no centro das suas vidas. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Por isso o título dessa mensagem é Como Desfrutar o Céu na Terra. Quando a gente pensa nisso, a gente logo pensa na nossa vontade, não é mesmo? O que é o céu na terra? Imagine um paraíso, céu na terra. Talvez você já imaginar aquele lugar perfeito, você de férias, tomando uma aguinha de coco debaixo de um coqueiro, no marzão, fazendo aquele barulhinho. Né? Não sei qual é a tua imagem. Me vem essa imagem. Imagine o céu na terra, uma coisa nesse sentido, assim, tal, aquela coisa legal, tudo perfeito, tudo bonito, tudo maravilhoso. A gente tem essa ideia da nossa vontade sendo feita, e não tem nada
nada de errado em querer coisas boas. Afinal, nós não precisamos maltratar o nosso corpo, porque Jesus já sofreu. E todo o sofrimento que diz respeito a conseguir a salvação, Jesus já fez em nosso lugar. Mas quando nós olhamos para o céu na terra, nós temos que olhar para esse conceito com a ideia de não a nossa vontade sendo feita, mas a vontade de Deus acontecendo aqui. Quando Jesus disse, na oração do Pai Nosso, nos ensinando a orar, mas ensinando verdades magníficas, disse assim: venha o teu reino. Depois é o quê? Seja feita a sua vontade, como? Assim na terra, como ela é feita no céu. Sempre que Jesus falar a respeito do reino do céu, do reino de Deus, sempre que a Bíblia se refere ao céu nessa terra, a dimensão do céu, essa dimensão da eternidade, esse nível de cima, estar com o coração, com os olhos, com a vida nas coisas do alto, está falando da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Onde a vontade de Deus é feita, ali está o reino de Deus. Ali está um pedacinho do céu, aqui mesmo nessa terra. O céu, essa ideia do paraíso, ela é verdadeira, ela vai se concretizar, esse mesmo texto fala, na glória, quando o Senhor Jesus voltar, tudo isso vai acontecer literalmente, mas nós podemos hoje experimentar mais dessa dimensão do céu na nossa vida, na nossa existência, na nossa família, na nossa maneira de nos relacionar com os outros, e nós vamos ver isso durante este texto. Agora, nós desfrutamos do céu na terra quando ou como? Quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, em nós, e nós entendemos que nós estamos identificados com Cristo. É muito interessante olhar aqui o versículo 3, olha o que diz. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós morremos com Cristo. Você morreu junto com Cristo lá. A sua velha vida foi crucificada. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte. É como se nós tivéssemos morrido lá junto com Cristo. Para a nossa velha vida, para o pecado que nos dominava, para quem nós éramos antes de Cristo. A Bíblia diz, aquele que está onde? Em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo. É como se nós estivéssemos mais perto de Jesus do que aqueles 2 ladrões que morreram à sua esquerda e à sua direita. Porque nós morremos com Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós nos identificamos com Ele na sua morte. E isso significa que eu preciso viver com Cristo. O versículo 4 fala isso. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Quer dizer, na sua volta. Quando Ele voltar, nós veremos isso, isso vai acontecer literalmente. Mas posicionalmente, espiritualmente, Deus já enxerga isso acontecendo. Quando você recebe a Cristo, você morreu lá com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está em Cristo e a vida dele está em você. Por isso você vive com Cristo. E isso precisa mudar alguma coisa na nossa maneira de encarar a vida. Conta-se a história de 2 jovens que viviam uma vida muito distante do Senhor e faziam várias coisas. E sempre quando elas se reuniam com um grupo de amigos, elas sabiam, às vezes acontece isso com a gente também, elas sabiam que ia dar coisa errada. Sabiam que iam fazer o que não deve. Sabiam que iam se entregar ao pecado de todas as formas. E aí elas encontraram Jesus, conheceram a Jesus. E quando esses amigos voltaram a convidar elas para ir onde elas iam, fazer o que elas faziam, não importa, elas disseram assim, nós não podemos. Por que vocês não podem? Porque nós estamos mortas. E morto não vai. E morto não faz. É um pouco chocante, mas é esse entendimento. É como se nós andássemos com a certidão de óbito no bolso. E disséssemos assim, olha, algumas coisas não me convêm. Por quê? Porque eu estou morto. Mas como assim? Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para a minha velha vida. Eu estou morto para a minha velha criatura.
Porque essa é a minha resposta de amor ao Senhor. Porque agora o desejo dele, já que ele me salvou, já que ele conquistou isso e me deu de graça tudo isso, agora a vontade dele para a minha vida é que eu viva para ele, é que eu me entregue a ele, é que eu deixe aquilo que me afasta dele para trás, que eu faça aquilo que ele quer que eu faça, que eu deixe de fazer aquilo que ele não quer que eu faça. Porque nós estamos identificados com Cristo. Ele é a nossa vida. No versículo 1 já fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Olha só, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Assim como Jesus venceu a morte, e não só a morte física, mas a morte eterna, a separação em relação a Deus, nós também vencemos em Cristo. Nós também ressuscitamos com Ele, pelo poder da sua vida. Hoje nós podemos viver. Hoje nós podemos andar em novidade de vida, a Bíblia diz. Hoje tudo muda na vida daquele que ressuscitou com Cristo. É mais ou menos assim. Às vezes, as pessoas ressuscitam com Cristo, mas agem como se ainda estivessem mortas. Pega lá a história para a gente lembrar, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava morto há alguns dias, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E eles vinham enrolados, os mortos eram enrolados em muitas faixas, como se fosse uma múmia, né? Daqueles desenhos assim para a gente imaginar. E aí quando Jesus chamou Lázaro para fora, ele veio, a Bíblia diz que ele ainda estava enrolado naqueles panos. É como se ele viesse todo enfaixado, todo enrolado. Estava vivo, mas estava agindo como morto, estava parecendo morto. Às vezes, os cristãos agem dessa forma. Ressuscitam com Cristo, porque isso acontece com todo aquele que crê, entrega a sua vida ao Senhor. Mas vivem tudo enrolado, como se ainda estivessem mortos. Tem um bairro lá em Cairo, no Egito, em que, por ser uma cidade muito grande, cresceu de uma maneira descontrolada, eles fizeram um bairro, fizeram as suas casas no meio dos sepulcros, no meio das tumbas. Eram tumbas bem grandes e eles vivem lá. Tem lá o morto, lá numa gaveta, e eles estão lá, eles vivem lá, têm as suas casas. Então é como se fosse uma grande favela, mas no meio de um grande cemitério que existe lá no Cairo, no Egito. Tem gente que é assim, que está vivo, mas vive como se não tivesse. Age como um morto-vivo. Age como se ainda estivesse nos sepulcros. Age como se ainda estivesse preso. Age como se ainda não estivesse ressuscitado com Cristo. O fato de eu me entregar a Jesus precisa mudar algo na minha vida. E Paulo estava falando isso para os colossenses, porque a cultura daqueles dias era muito permissiva no que diz respeito às ações. E eles, como todo grego daquela época, gostavam muito de teoria, gostavam muito da filosofia, gostavam muito de pensar naquilo que é, naquilo que não é, e acharam tudo isso muito interessante, e se entregaram a Jesus, e renasceram em Cristo. Mas, assim como as religiões pagãs, não precisava mudar nada na tua vida. Você continuava como se nada tivesse acontecido. Agora, como cristãos, estavam agindo dessa maneira. Como se estar com Cristo não demandasse eu olhar para a minha vida e dizer: Senhor Jesus, como eu posso te agradar? Como eu posso viver para ti? Percebe, gente, que isso não é religiosidade. Isso não é eu fazer um monte de coisa para que eu talvez, quem sabe, eu alcance a salvação, porque Jesus já alcançou, Jesus já venceu, Jesus já te concedeu vida ao morrer e ressuscitar. Por isso você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Mas agora, algo precisa mudar, de dentro para fora. Pode falar isso? De dentro para fora? Porque senão, a gente vai começar a entrar em coisas práticas aqui e vai aparecer um monte de regrinha. Porque se eu olhar para a Bíblia, eu olhar para aquilo que vai vir na sequência destes versículos, eu olhar para isso como uma doutrinação, como um monte de regrinhas, como se fosse uma cartilha que eu tenho que seguir para ser chamado cristão, para ser chamado evangélico, para ir para o céu, para alguma coisa assim, isso foge daquilo, do propósito, foge da maneira como o Senhor intentou para cada um de nós.
Ele nos salvou, Ele se entregou por nós e agora diz, eu quero um povo que voluntariamente, de dentro para fora, queira me agradar. Que reconheça o que eu fiz, que reconheça o grande sacrifício lá na cruz e passe a viver uma vida diferente. E é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos entender. Olha só o versículo 5 e 6, vamos ler primeiro. Aí ele vai começar a falar a respeito dessas coisas. Ele diz assim, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ele está puxando todo o contexto anterior. Assim, quer dizer, já que vocês ressuscitaram, morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, já que Cristo é a sua vida, já que tudo foi transformado, já que vocês estão só esperando a manifestação de Jesus na sua volta, para serem glorificados com Ele, dessa forma, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Este façam morrer, está falando para quem? A carta estava escrita aos Colossenses. Mas o princípio, totalmente válido para mim e para você. Assim, façam morrer. Já que nós temos que buscar as coisas do alto, já que para alcançar e para viver o céu nessa terra eu preciso fazer a vontade de Deus, então façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vai dar alguns exemplos. Por que é interessante ele dar esses exemplos? Porque, lembra que aqueles gregos, a gente até falou isso nas duas primeiras semanas, a gente explicou isso, aqueles gregos, eles achavam que a matéria era ruim, que o corpo humano era ruim, que os desejos deste corpo eram ruins. Então eles tentavam, de todas as formas, vencer pelas suas próprias forças os desejos dessa carne. Então eles buscavam ficar sem comer, buscavam ficar sem dormir, negar todos os seus instintos para que eles pudessem alcançar a salvação, aquele conhecimento, aquilo que eles achavam ser o certo. Mas Paulo está falando, olha, a gente não está falando disso, a gente está falando daquilo que desagrada a Deus. Se nós fomos feitos por Cristo e para Ele, se Ele nos criou, e se Ele tem uma vida eterna para nós, Ele tem também uma maneira para que nós possamos viver nessa vida. Ele tem uma maneira para que nós possamos construir a nossa existência aqui. Então façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Está falando daquilo que é o pecado. Sabe, aquilo que a nossa carne, a nossa velha criatura que já morreu, mas às vezes é meio zumbi assim, né? Não sei vocês. Mas lá em casa, às vezes, a velha criatura, né, começa a querer levantar, assim, um zumbi, um morto-vivo. Já morreu, mas se levanta e fala o que não deve. Não sei na casa de vocês como é que é. Fala o que não deve, pensa que não deve. Às vezes fala demais, às vezes fala de menos. Não sei, é assim também? A nossa velha criatura, nós temos que saber. A nossa carne, ela está lá, crucificada, mas se nós alimentarmos, se nós dermos vazão, ela vai querer aparecer. Então Paulo vai dar vários exemplos aqui do que que nós precisamos fazer morrer. Aí ele diz, versículo 5 ainda, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então vai dar uma série de coisas aqui e nós precisamos nos atentar a tudo isso. Tudo isso é algo muito presente no jeito de nós seres humanos construirmos a nossa vida longe de Deus. É muito fácil de todos nós, em uma área, em 2, 3, 4, 5, nós darmos vazão a quem nós somos afastados de Deus. Porque o ser humano, diz lá em Romanos 1, ele foi se afastando de Deus de tal forma que a Bíblia diz assim que Deus deixou a gente viver. Que Deus falou, então vão lá, construam a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. E aí eu quero ver onde vai dar. E ele lista um monte de coisas e os resultados de tudo isso. E estas são algumas coisas. Fala aqui de imoralidade sexual. Imoralidade sexual.
está falando aqui, a palavra aqui, ela se refere a todos os pecados nessa área sexual. E nós precisamos falar com tranquilidade desse assunto, apesar de muitas vezes, no meio cristão, esses tipos de pecados serem colocados lá em cima, num pedestal, e serem julgados com toda a força do mundo. E que se alguns de nós tivesse algumas pedras nas mãos, quando esse tipo de pecado acontece, a gente ia fazer que nem aquele povo que quis apedrejar a mulher que foi surpreendida em adultério. E a gente ia dizer, pai, está errado, e é isso e aquilo. E realmente, é óbvio que está errado. Mas esse pecado, esse tipo de pecado, ele é colocado num pedestal de uma maneira muito significativa na história da igreja cristã. E os outros pecados são deixados um pouco de lado. São mais socialmente aceitáveis. Então o que a gente está dizendo? O que a gente está entendendo? Aquilo que Jesus falou, quando eles estavam lá para apedrejar aquela mulher, que havia sido surpreendida em adultério. Adultério poderia ser qualquer espécie de pecado sexual, né? A palavra que está lá tem a ver com isso. E aí Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, o que aconteceu? Foram largando as suas pedras, um por um, largando as suas pedras, e Jesus disse para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Tem alguém aí que te acusa? Ela falou, não tem mais ninguém. Ele falou, então, eu também não. Mas agora vai, e o quê? E não peques mais. Isso retrata bem a salvação, no que diz respeito a estes pecados e qualquer pecado. Porque todos nós carecemos da graça de Deus. Muitos daqueles caras que seguravam pedras nas mãos, muitos não todos, eram totalmente pecadores e careciam da glória, da graça de Deus, assim como aquela mulher. Então, no que diz respeito a pecado, no que diz respeito a tudo isso, eu devo saber que está errado. No que diz respeito à salvação, todos nós precisamos da graça de Deus. Ninguém pode começar a apedrejar todo mundo que está em pecado, porque senão sobra, digamos, né, que eu me acho tão bom e tão santo que eu vou apedrejando todo mundo e no final eu tenho que pegar uma pedra e começar a me apedrejar com ela, porque todos nós precisamos da graça de Deus. Mas Jesus disse, vai e não peques mais. Existem os dois lados da moeda. Imoralidade sexual. Pecados relativos a isso. O sexo é uma bênção, criado por Deus para ser usufruído no contexto do casamento. E toda vez que isso ocorre fora desses limites do casamento, e quando a gente diz isso, seja em ação, seja em pensamento, seja virtualmente, hoje tantas pessoas, casados, solteiros, são escravos da pornografia, são escravos de pecados sexuais diversos. Então, assim, é um pecado que atinge mesmo, que pega valendo. Quando a gente, sinceramente, olha para as nossas vidas, a gente não pode dizer, eu tô livre disso, isso não tem a ver comigo, eu não tenho risco disso. Quando nós, homens, mulheres, todos, olhamos, devemos olhar sinceramente e dizer, Senhor, qual é a tua vontade para essa área na minha vida? Casais buscarem crescer em intimidade, em amor, para construírem, entenderem que é possível viverem uma vida conjugal saudável, uma vida sexual saudável. Isso é maravilhoso, vem de Deus. Deus criou. Nós que temos aquela ideia assim, de que tudo que está relacionado a essa área é errado e é pecado. Não, mas existem várias coisas. Então ele fala de moralidade sexual, impureza, que não é só nessa área, mas é em relação aos pensamentos. Tem gente que acusa o outro de fazer tal coisa e nessa área, né? Fica com aquele outro, faz isso, faz aquilo, aquele outro. É imoral. Mas nos seus pensamentos voa, vai longe, faz de tudo, deixa de fazer. Então, essa escravidão nessa área, ela pode acontecer de todas essas formas. Aí fala aqui em paixão, desejos maus. Isso é tudo no que diz respeito à mente. Nós vivemos dias em que desde cedo as crianças já são submetidas e tiradas da sua inocência de todas as maneiras. Eu não estou falando de conversar sobre o assunto sexo, isso eu acredito que é
tarefa dos pais, na hora certa, cada pai tem que olhar para isso e saber qual é o momento de conversar a respeito disso, de ensinar aquilo que está certo. Não está falando a respeito de biologia, ensinar como é ou como deixa de ser. Está falando a respeito da impureza de pensamentos. Está falando a respeito de quando isso foge do controle, quando isso se torna uma obsessão. Porque muitas vezes, quando as pessoas têm coragem de buscar ajuda nessa área, é porque elas já estão desesperadas, elas veem que é um buraco sem fundo, que vai engolindo todas as suas forças, que não as deixa como um vício, que não deixa pensar em outra coisa, que não deixa querer outra coisa. Muitos homens casados que chegam e dizem assim, mas eu me apaixonei, não tenho o que fazer. Vai fazer o quê? Me apaixonei. Eu não amo a outra agora. Né? A gente diz assim, desama, desapaixona. Não é assim, você tem um compromisso. Vamos lá. Aí depois passa um tempo, a pessoa entende, né, percebe, começa a valorizar a pessoa que tem dentro de casa, começa a ver a respeito disso e percebe que, nossa, onde eu estava me enfiando? Onde eu estava caindo? Então, todos esses pecados que dizem respeito a essa área. O versículo 6 fala assim, finalzinho do versículo 5 diz, e a ganância, que é idolatria. Ganância no sentido de dinheiro, mas no sentido total da nossa vida, é querer sempre mais, em todas as áreas. Tá? O que está falando é a respeito disso. Nunca estar satisfeito com nada. Não está falando de que é errado nós ambicionarmos algumas coisas, porque nós precisamos querer crescer, querer nos desenvolver, querer melhorar no trabalho, onde for, nós precisamos disso. Não está errado nem você querer ganhar mais, obviamente que não. Mas se isso move a tua vida, e se você nunca consegue ficar satisfeito com nada, cai na ganância, que é idolatria, diz aqui. Por que é idolatria? Talvez você não está lá adorando uma imagem, você não está prestando culto a uma imagem, mas você está prestando culto a quem? A você mesmo, a sua vontade, aos seus anseios, aquilo que você quer. Eu preciso disso, eu preciso daquela pessoa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida, eu quero. E nunca está satisfeito. É disso que está falando aqui. Versículo 6 diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quer dizer, isso é coisa de quem estava lá afastado de Deus, morto nos seus delitos e pecados, mas você está morto para o pecado, está vivo para o Senhor. Tem que mudar alguma coisa na nossa vida. Aí ele diz, versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Paulo salienta aqui, nós mudamos de reino, mudamos de dono, mudamos de jeito, o nosso coração foi transformado, tudo em nós foi refeito, então nós vamos viver para Ele. Versículo 8, mas agora, já que nós fomos salvos, já que nós estamos com Cristo, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Aqui vai entrar, talvez, em alguns pecados mais socialmente aceitáveis, mas que são pecados que escravizam, pecados que destroem, pecados que afastam de uma maneira extremamente cruel pessoas. Pecados com relação à língua. A nossa língua é poderosa. A nossa língua é fogo. Ela é pequenininha, mas ela faz grandes estragos. A carta de Tiago fala a respeito disso. Faz grandes estragos. Pensa aí, na última vez que você presenciou, ou causou, ou foi atingido por um estrago, por alguma coisa que alguém falou. Lembrou? Não faz muito tempo, né? Quer dizer, é muito comum nós agirmos assim. Agora, com mais sinceridade, olhamos para a nossa vida. Qual foi a última vez que você causou estragos por causa daquilo que você falou ou deixou de falar? Talvez faça menos tempo ainda, né? Temos que ser sinceros e olharmos para a nossa vida. É diante de Deus, é entender, Senhor, Jesus me salvou, então eu preciso mudar minha maneira de falar. Ira, indignação,
maldade, maledicência e linguagem indecente. Ira e indignação. Quais são? São conceitos traduzidos para o português, e isso um pouquinho parecem bem parecidos. Mas a ideia aqui é o seguinte: a ira e a indignação, qual é a diferença em relação a elas? Tá? A ira, ela é aquele fogo de gasolina, assim, que se levanta, pá, agudo. Tá? É um problema agudo. É quando falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa que te tira do sério, e você fala o que não deve naquele momento, e você se levanta e você fica irado, você fica transtornado, e você fala aquilo que não deve, e grita, xinga. Só comigo que às vezes acontece isso, ou não? Não acontece às vezes? Não? Vamos ser sinceros, a ira é aguda, a indignação é crônica. A indignação é assim, é aquele negócio prolongado. Aquilo que começa a gerar mágoa, uma ira constante no coração por pensar, de repente, em alguém, por falar sobre algum assunto, aquilo, você já está indignado. Não precisa te esquentar, você já está quente. Quando fala disso, aquilo já está ali, pronto para sair da tua boca. Quando fala desse assunto, você está indignado. E eu não estou falando de uma indignação positiva, porque a Bíblia diz que Deus fica indignado, inclusive que Deus fica irado também, mas está falando da maneira que isso prejudica, tá? Não está falando de indignação contra a injustiça, indignação contra a falta de justiça nesse Brasil, contra as coisas que acontecem Brasil afora, que são terríveis, não está falando disso. Mas é aquela indignação contra o próximo, contra o outro, contra aquela situação, contra aquele tema, aquilo que te faz sair do sério, toda hora, e já está pronto, já está aquecido dentro de você. Acontece ou não? Acontece, né? Está falando disso. Daí o que diz aqui no versículo 8? Agora o que? Abandonem essas coisas. A ira, a indignação, a maldade. Ah, mas eu não sou maldoso. Não, tem gente que é maldoso, né? Mas eu não sou maldoso. Sou um cara legal. Eu só quero o bem. Depende de quem, né? Aí que entra. A maldade fala a respeito disso, de eu maquinar o mal, de eu querer o mal, de eu desejar o mal, de eu me alegrar quando o outro se dá mal. E de eu ficar triste quando ele se dá bem. Está muito perto da inveja. Está muito perto, todas essas coisas andam muito perto, porque aí você cultiva esse sentimento, essa inveja, isso cria uma indignação na tua vida, e você se ira, e você explode, e você fala o que não deve, e aí continua aqui, a maldade e a maledicência. O que é maledicência? Falar mal. Lá em Tiago 4 fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eu acho muito legal como está falando direto, na lata, na cara. Ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E às vezes, a gente tende a maquiar a maledicência na nossa vida. Não, mas eu só estou falando isso para alertar os outros. Eu só estou falando isso, olha, ora pelo fulano. É para você orar, porque ele fez isso, fez aquilo, aquele outro. Olha, e se fosse você, mas ora mesmo, viu? Porque o negócio está feio lá. E aí continua. Entende? Então não é maquiar a maledicência, é assim, o que eu vou falar? O que eu preciso falar? O que vai gerar? Vai trazer algum bem eu falar isso? Eu conversar sobre esse assunto? O que isso vai gerar de positivo, se não? A nossa vida gira em torno de desgraça. Que triste que é. É um ambiente que só falam de desgraça. Por quê? Porque um esperando a vez para falar a respeito do outro. E não os homens são hipócritas nessa área. Eles dizem, não, mas falar mal é coisa de mulher no salão de beleza. Mentira. Tá? Mentira, eu já trabalhei em vários lugares, já estive em vários lugares típicos de homens, assim, e está lá, um esperando a vez para falar mal do outro. Quando não tem o que falar, inventa. E aí que entra na mentira aqui, né? Então, assim, é algo culturalmente aceito por nós, mas que a Bíblia não aceita. A gente aceita. Mas vai comparar isso com outra coisa. Não estamos falando de comparação. Ninguém está falando de comparação, estamos falando a respeito de que nós nascemos de novo e Cristo nos deu vida, e agora eu preciso viver a vida que Ele me deu. E a vida que Ele me deu é assim, ó, livre do pecado. Abandonem essas coisas.
abandone a maledicência, linguagem indecente no falar, aquela malícia no falar. Né? Consegue maliciar quando, copo de água, né? Sabe? Consegue, em tudo consegue colocar aquele sorrisinho, aquela coisa. Vai contar uma piada, o humor tem que ser sujo. Vai falar, tem que dar a entender alguma coisa. É disso que está falando. Linguagem indecente, está falando de palavrão. O palavrão é uma escravidão, às vezes. A pessoa não consegue falar sem dizer um palavrão, parece que falta alguma coisa. Né? Se ela não largar um palavrão, parece que não completou a frase. É verdade, não é assim? Parece que ficou entalado. É algo assim que é muito socialmente aceitável. Muito socialmente aceitável. Mas a Bíblia fala a respeito disso. Aí diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, versículo 9, né? Tá ali já. Visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas. Não mintam uns aos outros, já que vocês, é como se, essa ideia de despiram, falando de tirar a roupa mesmo, é como se vocês chegassem no fim do dia com uma roupa toda suja de trabalho, bem fedida assim, e aí você tirasse aquela roupa, não dá um alívio. É mais ou menos isso que está falando. Já que vocês se despiram do velho homem, que vocês foram lavados por Cristo, então não façam isso. E aí versículo 10 vai continuar dizendo, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês tiraram aquela roupa suja, Jesus lavou, Jesus já te limpou, Jesus já conquistou para você o poder de vencer tudo isso. É nele, não é na minha força. Eu vou vencer, diz para você mesmo, não é isso. Tá? Às vezes, um pouco a força de vontade faz parte também, senão não dizia que para nós fazermos a nossa parte. Mas é em Cristo, o poder está nele, o poder de vencer o pecado vem dele. Então ele diz, tire essa roupa suja, tiram tudo isso, jogue fora e se revistam. Né? Aqui já está falando do passado, vocês se revestiram do novo, quando vocês receberam a Jesus. Vocês já colocaram outra roupa, vocês já foram transformados. E mais do que isso, o novo homem, a nova criatura, o qual está sendo renovado. Olha só, é um processo contínuo na nossa vida. Nós estamos sendo renovados a cada dia. Nós estamos sendo feitos a cada dia mais à imagem do nosso Criador. É o que está dizendo aqui. Quer dizer que qual é o natural para o cristão? O natural do cristão é assim, Jesus pegou aquela roupa suja dele, lavou, colocou nele uma nova roupagem, e agora ele está sendo renovado a cada dia aprendendo, a cada dia entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós, muito longe de queremos olhar uns para os outros, está falando para mim, olhar para mim mesmo, você olhar para você, olharmos para a nossa vida e entendemos, será que isso está acontecendo? A que nível essa renovação está acontecendo na minha vida? Será que eu estou ficando a cada dia mais parecido com Jesus? Dia sim, dia não. Nós somos seres humanos, somos falhos, mas não é um problema sermos falhos. Deus sabe disso. Tanto que a Bíblia fala assim, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai que nos defende, nós temos Jesus para nos perdoar quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar dos nossos pecados. Não está falando a respeito disso, está falando a respeito de se conformar com isso. Isso está errado. Nós nos conformarmos. Mas é assim mesmo, né? Eu já estou bem melhor que aquele lá, ó. Porque se você vê aquele lá, quem nunca, né? Porque a gente olha, eu estou bem melhor que aquele, porque aquele fazia isso, aquilo, aquele outro, e eu só estou com isso. Não está falando para olhar para o outro, está falando para olhar para Jesus. Ele é o nosso Criador, Salvador. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele, é nele que nós estamos vivendo. E aí diz assim, no versículo 11, para terminar, a nossa vida nessa nossa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há mais diferença no que diz respeito à salvação entre pessoas. Achei importante colocar esse versículo diante de tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo, em que ideias
de supremacia de uma raça, de uma cor, disso estão sendo levantadas de tal forma em que a gente tem tanta facilidade para acusar outros povos e falar assim outras culturas e dizer assim, mas aqui é mais desenvolvido por causa disso e lá não acontece por causa daquilo. Não estou falando de demografia, acho que é a palavra, não estou falando de estudo dos povos, mas no que diz respeito a nós entendermos que a salvação é para todos e todos carecem da glória de Deus e que nós temos que respeitar uns aos outros, temos que viver dessa forma. Aqui está falando, não tem nem grego e judeu, os judeus achavam que a salvação era só para eles, não é, circunciso e incircunciso, aqueles que tinham a marca da circuncisão ou não, Jesus, Cristo é e basta, bárbaro e cita, bárbaro era aquele que não era grego, eles consideravam que não tinha cultura, o cita era pior ainda, era um que vivia mais longe ainda. Escravo e livre, não importa a condição. Isso era a estrutura daqueles dias. Não importa a condição, não importa o jeito, todos precisam do Senhor. Todos precisam do Senhor. Não importa se os pecados em que nós ainda nos damos por escravos, que nós ainda nos prestamos, assim, a gente já é livre, mas a gente age como se fosse um escravo. Se eles são mais socialmente aceitáveis ou menos. Todos nós precisamos nos entregar ao Senhor. Por quê? Para ser salvo? Não. Porque eu fui salvo. Porque eu fui salvo, eu preciso me parecer mais com o meu Senhor, com o meu Salvador. Preciso colocar a minha mente nas coisas do alto. Eu preciso tirar a minha mente simplesmente do que está aqui, do agora, do querer ganhar nessa terra, do querer viver nessa terra, do querer ser nessa terra. Eu preciso fazer tudo aqui como se fosse para o Senhor, a Bíblia diz. Trabalhe como se fosse para o Senhor, estude como se fosse para o Senhor, faça tudo para o Senhor. Mas, com sua mente lá no alto, nas coisas de Deus. Não é com a cabeça nas nuvens no que diz respeito à distração, mas firmes na convicção de que você foi salvo por Jesus e agora precisa viver para Ele. Vamos responder para o Senhor essa palavra? Eu tenho sido muito tocado com isso, porque quando a gente começa a querer achar que a gente é alguma coisa, o Senhor logo vem e nos ensina que quanto nós precisamos dEle, o como nós precisamos nos entregar.